Eu vou fazer alguns vídeos, eu acho que eu vou ter que dividir em uns 2 ou 3, né? Porque se eu for mostrar em apenas um vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou começar pela nossa área gourmet. Esse vídeo de hoje eu vou mostrar a nossa área gourmet e depois eu vou para a cozinha. Aí depois eu posso, né, à medida do interesse de vocês, né, vocês podem comentar aí se for de interesse de vocês, fazer um vídeo mostrando também no detalhe a parte interna, tá, dos móveis. Então mostrando as gavetas, como é que a gente pensou em organizar, o que a gente pensa em fazer. Aí a gente pode detalhar um pouquinho mais. Mas então eu vou mostrar a marcenaria, tá bom? Ficou pronto. Também, tá bom, pessoal? E aqui, né, a nossa adega, como eu falei para vocês, o que a gente teve que fazer, ó, eu não sei se vocês vão conseguir observar ou não, mas a gente fez uma abertura ali naquele fundo, né, nesse tampo lateral, ó. Aqui dá até para ver melhor, eu acho, lá onde é que tem aquela luz, ó. Então tem um recorte ali no móvel, porque quando a gente instalou essa cervejeira aqui, essa adega aqui, e por conta do tamanho do nicho, mesmo tendo esse cantinho aqui vazado, né, para ter uma circulação dentro do móvel, ela não estava conseguindo refrigerar de forma adequada, tá bom? Então esquentava esse móvel aqui dentro, né? Ele não tinha ventilação suficiente e a temperatura aqui ficava aí na casa dos 16 graus, tá bom? Ele não baixava de 16 de jeito nenhum. A gente não conseguia usar temperaturas mais baixas porque estava esquentando o móvel aqui dentro. Então a gente já tinha mais ou menos o entendimento que isso poderia acontecer. Fizemos fechado inicialmente para ver se funcionaria e não funcionou, tá? Então precisamos abrir aquela ventilação lá no fundo. Aquela ventilação fica bem na posição na lateral da adega, onde tem a área de ventilação própria dela, tá? Então já foi feito o corte ali pensando exatamente em poder dissipar esse calor para o lado de fora aqui da geladeira, tá bom? E aí quando a gente fez isso, a gente conseguiu aqui utilizar a nossa adega com temperaturas abaixo ali dos 16 graus, tá? Ela tem uma variação entre 12 e 18, então a gente conseguiu aí fazer o uso dela com uma ventilação abaixo, com aquela abertura, né? Aquela abertura lá no fundo, para ventilar essa parte de dentro aqui do móvel, tá bom? Aqui ficou embutida a nossa geladeira, tá certo? Então essa aqui é uma geladeira flex da Brastemp, ela funciona tanto como freezer como geladeira. Hoje a gente está usando ela como freezer, vocês podem ver que ela está em menos 18, tá bom? Mas ela tem um botãozinho aqui, ó, se vocês podem ver aí, ó, então modo refrigerador e modo freezer, tá certo? Então aqui, ó, aperte 3 segundos. Se eu apertar e segurar durante 3 segundos, ela passa esse equipamento para o modo refrigerador, ou seja, ela vira uma geladeira e trabalha na temperatura de uma geladeira, tá? Eu acho que, se eu não me engano, é de menos 5 e o máximo eu não lembro exatamente quanto é que é, mas trabalha dentro de uma faixa que torna esse produto uma geladeira. E existe aqui também, apertando mais 3 segundos, que apaga a luzinha, ele fica no modo freezer, tá bom? Aí a gente consegue trabalhar com temperaturas menores. Aqui hoje a gente está trabalhando como freezer, tá? Então usamos aqui como freezer na nossa área gourmet e até por isso que a gente colocou aqui uma cervejeira, tá? Então cerveja a gente bota aqui e o restante, né, carne, as coisas que a gente quer congelar, a gente deixa aqui neste armário. Então aqui agora na parte de cima, essas duas portinhas a gente optou por usar para fazer aqui o estoque de bebidas, tá bom, pessoal? Então colocar bebidas aqui dentro. Vocês podem ver que a gente fez ali da metade do móvel para o fundo uma prateleirinha para poder usar aquela parte superior e deixamos aqui na frente livre, tá certo? Ó, então a prateleira ela vai só da metade do móvel para trás e a parte da frente ela está livre para caso eu coloque aqui uma garrafa que ela tenha uma altura superior a essa da prateleira, tá bom? Então no fundo nós temos ali 2 áreas de armazenamento, na parte de baixo e na de cima, e já aqui na frente são para garrafas maiores que eventualmente não vai caber ali, né, embaixo, né, por baixo da prateleira. Então temos essa área aqui disponível para isso, tá bom? Então aqui a ideia foi a gente colocar as bebidas e aqui são os itens para a churrasqueira mesmo, né? Copos, aqui são alguns copos de festa que a gente tem aqui, deixa aqui para uma bebida quente, né? Fazer uma misturinha aí. Aqui tem alguns copos de cerveja, canecas também que a gente tem, um kitzinho de caipirinha. Então esses armários a gente fez com uma divisória na parte central, tá certo? Então temos aqui dois níveis de armazenamento, tá certo? Então usamos desta maneira. E aqui mais 2 portinhas também, aonde a gente fez
duas prateleiras. Aqui no canto, pessoal, ficou a área, tá, de armazenamento aqui da fita LED. Tá? Então eu fiz essa caixinha aqui para proteger a parte elétrica. Tem uma parte elétrica aqui dentro. Por que precisou fazer isso aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente precisou colocar essa caixinha aqui e ficou dessa forma. E por que tem aquela elétrica descendo lá de cima? Porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer, quando eu fui aqui deixar a preparação elétrica para essa área aqui, para o pessoal da marcenaria instalar, aquela fiação que está vindo lá de cima, eu acabei esquecendo de deixar, tá? Na hora, pensando ali por cima, eu achei que não precisaria ter aqui embaixo um ponto, né, digamos assim, do neutro. Deixei só a fase aqui embaixo. E eu achei que eu não precisaria do neutro naquele momento para as coisas que eu ia ter aqui sendo acionadas, tá bom? Em relação à questão de iluminação, porque aqui eu tenho 4 acionadores que eu vou mostrar para vocês, tá? São 2 de iluminação e 3 de iluminação e um do nosso exaustor aqui da churrasqueira. Então, quando eu pensei aqui na iluminação desse nosso armário aqui, que a gente tem 2 iluminações, tá? A gente tem uma lá em cima e a gente tem uma fita LED aqui embaixo. Então, assim, se eu fosse fazer a instalação dessa iluminação acendendo junto, tanto aquela lá de cima, né? Essa aqui, ó, tanto essa aqui de cima quanto essa aqui de baixo, eu não precisaria do neutro, né? Um ponto do fio neutro aqui embaixo, né? Porque eu ia ter um acionamento único. Então, da forma como eu deixei a preparação, funcionaria. Eu acenderia aqui e aí ia acender a fita LED que eu tenho aqui embaixo e ia acender a fita LED lá em cima. Só que a gente não queria que as duas acendessem junto. A gente queria que uma acendesse independente da outra. E aí, depois que eu fui me tocar, eu falei, putz, se eu vou acender, né, de forma independente, eu precisaria do neutro aqui, não só da fase, tá bom? Então, como já estava instalado um móvel na parede, não tinha mais como fazer, eu acabei fazendo um furinho lá no fundo, tá? Um furinho lá em cima e trouxe o ponto, né, do neutro que eu tinha deixado lá em cima, aqui para baixo, uma perninha para mim poder usar, tá? E além disso, porque também que acabou ficando essa caixinha aqui, pessoal, porque quando a gente foi comprar a fita LED, que vocês estão vendo aqui, ó, essa fita que eu tenho aqui atrás, vou até pegar para vocês, ó. Então essa fita aqui é a fita Neon LED, tá? Ó, vocês podem ver que ela é toda fechada, tá? Ela é um silicone que em volta dela, tá bom? E a parte que ela ilumina é essa aqui, ó, tá? É essa partezinha da frente aqui, onde é que vocês estão vendo essa partezinha fosca aqui, ó. Aqui é branquinho e aqui é fosco, tá vendo? Então é aqui que ela ilumina, tá bom? E essa fita aqui que eu tenho na minha mão, ela é de 12 volts, tá? Essa fita de 12 volts, para mim instalar, ela precisaria de uma fonte, tá? E normalmente essas fitas 12 volts elas podem ser cortadas de 1 centímetro em 1, de 2 em 2, né? Então podem ser cortadas aí em pedaços bem pequenos, tá certo? Só que o que aconteceu? A gente optou por usar aqui nessa marcenaria, todas as marcenarias aqui da cozinha da área gourmet, essas fitas aqui 220, porque daí você pode ligar ela direto na fiação da casa mesmo, sem usar uma fonte para transformar para 12 volts, tá bom? Porque daí você tem uma coisa a menos para queimar, né? Se queima só a fita LED e não queima a questão da fonte, né? Fica uma instalação mais simples. Só que aí o que rolou? Quando a gente foi ver, né? E eu acabei não pesquisando isso antes, essa fita LED neon de 220, ela só corta de metro em metro. Ela não corta de 1 em 1 centímetro, de 2 em 2, de 2,5, de 3 em 3, como tem as diversas fitas de 12 volts, tá? Ela só corta de metro em metro. Só que aqui a gente não tem uma metragem fechada de tipo 1, 2, 3 metros, tá? A gente tem aqui 2 metros e pouco. Então eu precisei deixar a fita com 3 metros, né? Porque se eu cortar com ela menos de 1 metro, ela deixa de funcionar aquele segmento. Então se eu tenho 3 metros ali e eu corto com 2,5, aqueles 50 centímetros finais eles deixam de funcionar. Vai funcionar só os 2 primeiros metros, tá bom? Aí eu tenho que cortar com 3. E acabou gerando uma sobra, então ficou uma sobra dessa fita LED para dentro do móvel, tá? E para isso não ficar solto, jogado ali dentro, eu fiz essa caixinha aqui, tá? Então eu fiz essa caixinha e enrolei essa fita LED e o que sobrou para dentro do móvel está ali dentro da caixinha, assim como aquele outro fio que veio lá de cima, tá?
E os acionamentos dos botões também, porque fica ali o fiozinho do botãozinho para cima onde chega a fiação, né, dos itens que acende aqui. Então, para não ficar essa elétrica exposta dentro do móvel, eu comprei essa caixinha aqui depois separada, tá? Eu nem pedi para o pessoal da marcenaria fazer, acabei comprando a caixinha pronta, ela deu no tamanho exato que a gente precisava e eu parafusei ela aqui para esconder essa parte elétrica. Não ficou muito bonito, mas fica aqui escondido dentro da marcenaria, tá bom? Então assim, não tem problema, ficou ali, trancou, digamos assim, seguro. Então não tem perigo de ninguém botar a mão aqui e bater aqui em algum fio ou tomar algum tipo de choque, porque tá bem fechadinho aqui dentro, tá bom? E esse ponto que eu precisei descer de lá é para que eu pudesse instalar a fita LED aqui embaixo, acendendo independente daquela lá de cima. Da forma como eu deixei a preparação aqui para baixo, se eu fosse acender, ia acender essa e aquela lá ao mesmo tempo. Por isso que acabou ficando lá no fundo também essa canaletazinha ali, tá bom? Que eu escondi o fio que desce lá de cima lá. Então foi vacilo meu antes da instalação aqui da marcenaria e depois, como não tinha mais como mexer, eu acabei mantendo dessa forma, tá bom? E aqui, ó, ficou os 4 botõezinhos que vão acionar aqui a iluminação da fita LED aqui embaixo. Como vocês podem ver, ó, tem uma fita LED que vem lá de baixo até aqui, tá? É aquela fitazinha neon, ó. Então ela fica bem embutida dentro do móvel. O que fica aparente aqui é só aquela partezinha onde tem a parte de iluminação, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou acender, ó. Tá vendo, ó? Então fica só um feixezinho de luz aqui, ó. Fica diferente daqueles perfis que você coloca com a fita dentro, né? Ele fica mais discretinho, fica aqui mais bonitinho, tá vendo, ó? Não fica aquela moldura aqui por fora, né, que é de sobrepor, ou aquela embutida, aquele LEDzão grandão. Fica só essa fitinha mesmo, ó, só esse facho de luz, né, essa linha de luz aqui dentro do móvel, tá bom? Então aqui, ó, ficou bem bacana. Depois eu vou mostrar essa área iluminada aqui para vocês à noite, para vocês verem. Agora não dá para ver muito bem, né? A gente até consegue ver a fita LED ali, mas não consegue ver o efeito dela aqui em cima da bancada, tá bom? Então tá aí, ó, esse primeiro acionador ficou para essa fita LED de baixo. O segundo que nós temos aqui, então, vai acender a fita LED lá dentro do móvel, como vocês podem ver, ó, é a mesma fita LED lá dentro, tá vendo? Então temos ali um acendimento separado. Aí temos aqui também a iluminação da nossa churrasqueira. Então tem uma luz aqui dentro da churrasqueira, tá bom? Então ficou a iluminação aqui. E por último, temos o acionador aqui do exaustor lá em cima, ó, que vai fazer o trabalho aqui de tirar a fumaça aqui de dentro da nossa churrasqueira, tá bom? Então tem o exaustor lá em cima e ele também é acionado aqui na marcenaria. Então ficou esses 4 botõezinhos aqui e a elétrica dele sobe em toda aqui dentro dessa caixinha, tá? Então toda a fiação tá ligada aqui dentro e a caixinha serviu justamente aí pra gente proteger essa parte elétrica, tá bom? Então eu vou mostrar aqui de novo para vocês a nossa área gourmet. Aqui, ó, ficou um móvel bem bacana, tá bom? Para quem tiver aí querendo saber de repente a referência do que a gente usou aqui, tá certo? Então temos aqui, ó, o MDF Beton, tá? Cinza Beton da Arauco. Ali dentro temos o amadeirado, que eu vou até mostrar depois para vocês na nossa cozinha, que ele é o Freijó da Bernec, tá bom? É o que tem lá dentro. Aqui é o vidro fumê, tá? O vidro aquele preto fumezinho. E usamos aqui também, em todo o tamponamento, toda a parte externa dos móveis, usamos o MDF, pessoal, de 18 milímetros, tá bom? 18 milímetros para não ter problemas de empenar a porta, tá? De ter um pouquinho mais de qualidade no móvel. Usamos todo ele em 18 e a parte interna, né, que é a parte branca, aquela parte de branca, é o MDF branco TX de 15 milímetros. Então as caixarias internas são de 15 e o tamponamento e a parte que vocês estão vendo aqui do lado de fora é tudo em 18 milímetros, tá bom? Então aqui é uma chapinha mais grossa, tá certo? Então ali ainda aquela prateleirinha de 15, mas normalmente aqui em casa nós estamos utilizando as prateleiras internas no MDF de 18 também, só a caixa dentro, a caixa de 15, mas as prateleiras normalmente a gente está usando de 18 também, porque elas aguentam mais peso, né, para de repente eu colocar um peso aqui no meio e ela acabar cedendo um pouquinho. Então a gente está usando de 18. Essa daqui acabou ficando de 15 porque ficou esquecida, né, em determinado momento. Ela veio depois que a gente fez a instalação do móvel, então aceitamos aqui pegar uma de 15 milímetros lá, né, que eles tinham um MDF já pronta entrega e um pedaço lá para recortar.
Então a gente botou de 15 mesmo, porque aqui não vai ter muito peso, tá certo? E aqui a marcenaria da nossa ilha, tá certo? Toda aqui usando gavetas, né? Vocês vão ver ali na nossa cozinha também que a gente usou toda a parte de baixo do móvel em gavetas também. Então com corrediças aqui invisíveis, tá certo? E a nossa cervejeira e aqui um armarinho simplesinho aqui só para a gente colocar os itens que a gente vai, digamos assim, calibrando aqui a nossa cerveja. Pessoal, então esse aí, a gente gostou bastante do resultado aqui, então a gente vem aí já executando com a mesma empresa toda a marcenaria da casa. Vou mostrar para vocês agora a cozinha, como é que ficou depois da correção do probleminha que a gente identificou, tá certo? Quem tiver interesse, assiste aí os vídeos, vou deixar todos os vídeos aqui relacionados a essa questão de marcenaria, instalação aqui da nossa cervejeira, tudo aqui na descrição, tá? Então tem alguns vídeos que a gente já colocou aí, tem vídeo, eu acho que também eu tinha mostrado anteriormente como é que tava as nossas ilhas, tá bom? Então vou deixar tudo aqui na descrição para que quem tiver interesse aí, de repente não conseguiu acompanhar, quando o vídeo foi postado, tá tudo aqui embaixo para vocês poderem entrar dentro do canal e ver tudo que a gente mostrou, as dicas que a gente acaba dando, tá bom? Então é isso aí, valeu a todos e a gente se vê no próximo vídeo.